Bom, pessoal, boa tarde. Quem não me conhece, ou ainda não me viu aqui, né, nos nossos bate-papos, o meu nome é Carla, eu sou cientista política e eu trabalhei 18 anos, mais ou menos, em diferentes agências das Nações Unidas. No segundo semestre do ano passado, eu comecei a atuar mais autonomamente, né, eu tenho uma empresa, faço consultorias e também comecei a direcionar para fazer uma orientação de carreira para quem tem interesse em trabalhar nas Nações Unidas, mais especificamente, né, já que é onde eu trabalhei a maior parte da minha vida. E foi aí que eu criei o grupo, eu criei um grupo no WhatsApp, depois eu criei um grupo no LinkedIn, onde eu compartilho as informações sobre vagas da ONU, notícias, né, temas relacionados a direitos humanos, sustentabilidade, enfim, os temas que têm a ver com a ação das Nações Unidas, né? E também passei a oferecer consultorias, mentorias para quem quer fazer essa carreira. E, e ano passado também organizei esse é o primeiro bate-papo de 2024, mas ano passado, se eu não me engano, foram três bate-papos que eu organizei, não necessariamente com temas diretamente relacionados à ONU, né? Mas assim, eu sempre procuro trazer para os bate-papos assuntos que são de alguma maneira relacionados. Então, por exemplo, né, a gente já teve um bate-papo sobre a Bolsa Tive, estou fazendo mestrado na Inglaterra, teve um sobre uma bolsa de mestrado na área de gestão pública na Coreia, a gente fez um com uma amiga minha que também trabalhou fora, já fui para a África e tudo. Então, assim, esses bate-papos eu trago possibilidades, informações que estão relacionadas para quem quer ter uma carreira num organismo, né, da ONU, uma agência da ONU ou em algum outro organismo internacional, porque de alguma, mesmo que às vezes a forma de atuação é um pouco diferente, especialmente nesse universo de organismos internacionais, organizações internacionais globais, eles acabam se conectando, né? Até a Luiz vai poder dar algum exemplo lá no Sudão, como que ela teve contato com agências da ONU lá. Então, assim, eu acho que é uma forma também de chegar até a ONU, você poder, para quem tem esse sonho de eu quero trabalhar na ONU especificamente, é uma forma de chegar até lá também é passando por outras organizações internacionais. E aí a Luísa, a gente se conheceu, né, também pela internet, e a gente já bateu um papo antes, ela me compartilhou comigo a experiência dela, que eu achei sensacional, ela trouxe muita coisa interessante, e aí é isso, estamos inaugurando aí os bate-papos desse ano, espero que sejam muitos e muito interessantes também. Para quem depois quiser saber mais sobre as minhas consultorias, né, mentorias nessa área de para trabalhar na ONU, só me mandar um WhatsApp ou então me escrever lá no LinkedIn que a gente conversa. E eu vou passar a palavra para a Luíse, para ela contar para a gente, se apresentar e contar para a gente como é que foi lá, nesse período que ela ficou, o tempo que ela ficou, enfim, como é que foi o trabalho e tudo mais. Ela vai falar em torno de 40 minutos, e depois a gente vai abrir para perguntas gerais, né, que vocês queiram fazer, dúvidas que vocês queiram tirar com ela. Obrigada aí pela Bem-vinda, Luiz, bem-vindo todo mundo e obrigada pela sua disponibilidade. Obrigada, Carla. Boa tarde, gente. Eu sou Luíse Silva, eu sou de Salvador e tenho 39 anos. Aliás, acabei de completar 40, estou ainda me acostumando. Eu sou formada em administração e eu trabalhava em uma multinacional, né? Era um trabalho muito bom, muito seguro, mas eu queria fazer uma coisa diferente, né? Eu queria fazer algo com propósito, né? E aí veio a pandemia que me fez pensar, colocar mais esses planos em ação. E um dia eu estava no LinkedIn e vi a vaga do MSF para administrador. Como eu sou formada em administração, tenho um MBA em recursos humanos, eu achei interessante e mandei para eles um e-mail, me inscrevi, né? Tem um site que é Trabalhe com MSF,
você escolhe se quer trabalhar no Brasil ou em missão. Eu coloquei em missão e eles fizeram o primeiro contato, que foi um telefonema assim bem descontraído, que era para saber por que eu me inscrevi, se eu tinha disponibilidade para estar fora do país, no mínimo por 6 meses. Para algumas especialidades de médico, eles têm missões assim por 3 meses, mas administrativo, que é a minha área, é 6 meses no mínimo. E eu disse que sim, que estava disponível. Logo depois, eles me mandaram materiais para ler sobre o MSF. O primeiro, que foi o que eu achei super interessante, era sobre o trabalho do MSF em alguns países que eles fazem aborto. E eu fiquei muito pensativa, né? Porque eles mandaram esse material. Hoje eu acredito que eles mandaram exatamente para saber se eu era uma pessoa que ia ser extremamente contra e de repente não ia ter interesse em participar de uma organização que faz aborto. Eu li o material e fiz a segunda entrevista. Na segunda entrevista, que já foi com vídeo, eles não me perguntaram nada sobre o material que eles tinham mandado, mas eu sabia tudo sobre a história do MSF, que foi fundada por médicos suíços, e sobre todo o trabalho, como eles agiam em campo. Né? O MSF está em vários países, na Ásia, na África, tem aqui também no Brasil, na América do Sul também é bem presente. E depois desses 2 bate-papos, veio a confirmação que eu faria a última etapa do processo seletivo. Essa última etapa do processo seletivo era uma prova que eles mandam por e-mail, e também a gente está fazendo a prova por e-mail, que eles mandam por e-mail, mas também a gente está falando no Zoom. Então, eu tinha que responder esse questionário, e no meio acontecia uma emergência. Então, eles queriam saber como é que eu agiria em caso de emergência, né? E no cenário que eles me deram, eu respondi a prova e eu fui aprovada. Eu trabalhei no Brasil como uma assistente administrativa e trabalhei também como secretária executiva, que era meu último trabalho, e coordenadora de programas de intercâmbio. Quando eu falei sobre minha carreira no programa de intercâmbio, que foi uma empresa, uma multinacional, que eu trabalhei também, que foram durante 6 anos, recebendo americanos no Brasil, a pessoa que estava me entrevistando falou: eu sei exatamente uma função que você pode ter na missão, que é a função de receber todos os expatriados, né, todos os estrangeiros que vão para trabalhar. E eu fiquei super empolgada, porque eu amo trabalhar com pessoas, eu gosto dessa coisa de receber as pessoas, fazer as pessoas se sentirem bem, né, no lugar que elas escolheram. Então, ele falou Admin Transit, que é gerente de RH, mas específico de trânsito, né? Que quer dizer o seguinte: eu era a pessoa responsável por receber o expatriado. Um exemplo, a Gabriela está indo para a África nos próximos meses, então ela, depois de todo o processo que ela faz, né, que ela é aprovada, ela pega o visto e vai para o país. Quando chegava no país, quando o estrangeiro chegava lá no Sudão do Sul, a primeira pessoa que tinha contato com o estrangeiro era eu. Então, eu já tinha organizado uma agenda de briefings, né, toda a orientação. Alguns países precisam tirar um outro visto na chegada. Tudo isso era organizado por mim, a hospedagem e também o transporte para o projeto, porque eu fiquei na capital, no caso, eu fiquei na capital do Sudão do Sul, que era Juba, mas a maioria das pessoas vão para os projetos, principalmente os médicos, eles estão o tempo todo trabalhando nos projetos. E eu era a primeira pessoa que tinha contato. Como eu sou uma pessoa que gosta de receber as pessoas, uma coisa que eu fico muito feliz em ouvir é que eu mudei assim essa coisa do recebimento do expatriado, né? Porque a gente está indo para trabalhar em outro país, em uma situação de conflito, uma situação difícil, mas a gente também quer ser muito bem recebido, quer se sentir em casa. Eu, por exemplo, passei 9 meses, tinham pessoas que tinham 1 ano, outras pessoas estenderam, tinham 2 anos na casa. Então, a casa, no caso do meu projeto, que era de coordenação, era um prédio de um hotel, e nesse prédio de hotel, cada pessoa tinha a sua suíte e tinha área comum. A gente também tinha pessoas para cozinhar para a gente. Só um adendo aqui, nos projetos do MSF, a gente recebe, né, um valor, não é voluntário, a gente recebe um valor mensal,
e também recebe um valor para alimentação. Esse valor, no meu projeto, a gente pagava diretamente com o setor de finanças e tinha tudo na casa. Eu era, inclusive, a pessoa responsável também por fazer todas as compras. Então, assim, nossa casa tinha tudo e mais um pouco. Tinham pessoas que até falavam que tinha muito mais do que era necessário, mas assim, não tinha nenhuma necessidade da pessoa comprar alimento extra. Claro que sempre tem alguém que tem suas preferências, um tipo de chocolate diferente, um tipo de leite diferente, as pessoas poderiam comprar. No MSF, depois que a pessoa chega lá na missão, né? O primeiro contato é na coordenação, então era comigo, com a Admin Transit, tinha um briefing com todos os coordenadores para saber sobre segurança, principalmente, sobre documentação, sobre como era a questão financeira, todas as questões com o setor de comunicação para saber o cenário, né, do projeto no país. Depois disso, a gente fazia contato com o projeto, a gente chama de PC, que é Project Coordinator, que é a pessoa responsável pelo projeto. E aí essa pessoa me dizia, Luiz, eu estou precisando dessa pessoa em 2 dias. Então eu ia lá e via se era possível, se tinha voo disponível. No Sudão do Sul, o MSF usa muitos voos da ONU. Então a gente sempre tentava colocar eles no voo da ONU e na volta do projeto para a cidade nos voos do MSF, porque os voos do MSF no Sudão do Sul, eles geralmente vão com comida e pacientes. Então, a prioridade era sempre a comida e os pacientes. Então, por isso a gente usava o serviço da ONU. Eu não sei se usa isso em todos os projetos, mas a maioria que as pessoas me falaram era que na maioria funciona do mesmo jeito. Sempre a preferência para o voo do MSF é para comida, para todo o staff e os pacientes. Aí depois desse processo de ver qual seria a necessidade do projeto, a gente manda a pessoa para o projeto. E aí começa a vida do expatriado, né? Os médicos vão para o hospital, as enfermeiras também, as pessoas do administrativo ficam na casa do MSF. No Sudão do Sul, o MSF tinha o que ele chama de compound, que é como, traduzindo, seria um acampamento, né? A ONU também tinha, a Cruz Vermelha, tinha todos um do lado do outro. Então, um projeto específico que eu fui visitar foi o projeto de Lanken. Era um projeto menor, mas todos funcionam mais ou menos assim. Cada organização humanitária tem seu acampamento, que eles chamam de compound. Dentro desse acampamento, eles têm todas as acomodações dos funcionários internacionais, às vezes alguns nacionais. Tem também o hospital, tem cozinha, tudo o que precisa para o funcionamento do projeto, para o apoio à comunidade. O hospital não fica muito, tem uma divisão, né, entre o hospital, a área de serviço, pronto-socorro, e a área que é de casa, que é onde os expatriados moram. No projeto que eu visitei, por exemplo, tinham 18 expatriados. Eles moravam em tucus, são casinhas tipo umas ocas, que é bem comum nessa área. Então, assim, o MSF vê de acordo com o local. Por exemplo, se for no Afeganistão, são casas comuns, mais parecidas com as brasileiras, com as casas brasileiras. Se for na Amazônia, eu imagino também que são barracas ou são casas mesmo construídas que eles alugam ou constroem. E aí, dentro desse acampamento, tem segurança, tem também toda a equipe, né, de estrangeiros estão lá, tem a pessoa que geralmente faz a comida, nem todos os projetos têm as 3 alimentações feitas por alguém. Por exemplo, em alguns projetos só tem uma alimentação feita, que é o almoço, em outros tem as 3. No meu, que era na coordenação, nós tínhamos as 3 alimentações e tinha uma pessoa também para limpar nosso quarto e lavar roupa. Nos projetos que eu visitei, funcionava da mesma maneira, que isso era muito bom, porque às vezes você trabalha 8, 10 horas, tem uma emergência, você precisa trabalhar mais, e aí você chega, você já tem essas facilidades, né? Assim, sua comida pronta. Se você não gosta, tem alguma restrição, você também pode cozinhar, a cozinha é sempre aberta. E
a maioria assim das pessoas que estão lá, tem muita gente que já fez muitas missões. Então eu sempre estava em contato, né, querendo saber mais como eram as experiências. É, o fato de eu ter ido para o Sudão do Sul foi uma coincidência enorme, porque uma pessoa que há muitos anos já tinha falado comigo sobre o MSF, a primeira missão dela também foi do Sudão do Sul. Foi um lugar que eu amei. Eu não sabia muito sobre o Sudão do Sul, mas minha chegada até o último dia foram maravilhosos. No MSF, quando a gente está em um projeto, quando a gente está fora do Brasil, né, fora do nosso país, principalmente, depende de cada país qual é o contexto de segurança. No Sudão do Sul é alto risco, mas em momento nenhum eu me senti em risco. Eu falo que lá eu me senti até mais segura que no Brasil, porque aqui em Salvador a gente anda, a gente fica com medo para esconder o celular, para andar com a bolsa. E lá no Sudão do Sul, eu podia andar uma área muito pequena, assim, de no máximo 2 quilômetros. Eu sempre podia andar, mas tinha que ser durante o dia e tinha que ser acompanhada de alguém. Podia ser outro colega da missão. Mas, geralmente, a gente tinha que ir no carro do MSF. Então, como eu morava na capital, tinha restaurantes, tinha hotel que a gente pagava o day use para ir na piscina no fim de semana. Então, tudo isso era feito com o motorista. O motorista leva, aí você depois tem um telefone que você liga e fala: eu preciso que você me pegue nesse local e eu estou indo para casa, ou eu estou indo para o supermercado. Isso funcionava muito bem. Assim, os motoristas são pessoas muito queridas mesmo. E dessa minha experiência, a coisa que eu vou levar para a vida é a disponibilidade e o carisma das pessoas. As pessoas no Sudão do Sul, eles são muito amáveis. Desde o momento que eu cheguei lá e assim, cheguei muito perdida. Depois de viajar, eu levei 3 dias para chegar lá. Então, depois de 3 dias de voos, cancelamento, aeroporto, eu cheguei completamente perdida, mas assim, eles estavam o tempo todo dispostos a ajudar. Isso foi a coisa que me encantou assim. E toda a equipe do MSF, eles é como uma grande família, né? Tem muita gente que já trabalhou em outras organizações, estão lá, tem muita gente que está lá e está mudando para outra organização, mas você faz amigos para a vida. E eu costumo dizer que tudo, a coisa mais importante é a equipe que você tem, né? Eu acho que aqui também no Brasil, quando a gente está trabalhando em uma empresa, tudo depende da nossa equipe de trabalho. Se o ambiente é bom, tudo, ou até o trabalho, mesmo sendo difícil, flui. E por incrível que pareça, tipo, eu dei muita sorte, não tive problemas assim com ninguém e foi uma missão, foram 9 meses muito felizes. Agora eu estou entre missões, né? Eu acabei minha missão e aí eu fiz uma pausa que eu tinha uma viagem já marcada e agora eu estou no Brasil aguardando para ir para a segunda missão. Todo o projeto, todo o processo e os projetos do MSF são sempre divulgados, assim, onde tem vaga, o que eles estão falando. Então, quando eles vieram aqui para Salvador, por exemplo, eu participei de algumas feiras que eles estavam fazendo para recrutar médicos, enfermeiros e também para falar para a sociedade o que é que eles estão fazendo, né? Porque eu, por exemplo, eu via muita propaganda do MSF só sobre trabalhos na África. E muitas pessoas perguntavam: mas o MSF só trabalha na África, não trabalha no Brasil? O Brasil precisa. Não, o MSF está aqui. Então, tem um projeto na Amazônia, tem um projeto no Pará também. Então, está presente em muitos países e um trabalho assim fora de série. Eu acho que a Nani, né, que ela falou que ela é médica, eu tive uma grande honra assim de conhecer os médicos brasileiros que estavam na missão e que eles eram fantásticos. Tem uma pessoa que é bem conhecida, que é a Maíra, ela é pediatra no Rio de Janeiro, e ela é uma das pessoas mais iluminadas assim que eu conheço, que ela mudou todo o cenário lá da comunidade que ela morava. Ela morava em um lugar que era como se fosse dentro de uma floresta, e as crianças não sabiam o que era basquete, nunca tinham visto uma bola de basquete, nunca não sabiam sobre o esporte. E um parêntese, quando as pessoas vão para o projeto, a cada 6 semanas, geralmente,
eles vão para a capital para descansar. Aí eles têm 3 noites na capital, que geralmente é no hotel ou na casa do MSF, para descansar. Então, isso a gente chama de arenar, que é tipo rest and restoration, é para a pessoa descansar. E em um desses encontros, em um desses tempo de relaxamento, né, dos médicos, eu conheci alguns médicos brasileiros. E a Maíra, a gente chegou praticamente no Sudão do Sul juntas. Ela chegou um dia antes de mim e foi uma pessoa que eu tenho hoje é uma das grandes amigas assim. E ela morava nesse projeto que era uma área bem pequena no meio de uma floresta. Ela era a única médica pediatra do projeto e ela se apegava muito, né? Eu acho que é uma coisa assim bem brasileira assim da gente que é a gente se apega, a gente realmente se importa com o outro, né? E ela viu que as crianças de lá não sabiam nada sobre esportes. E quando ela foi para a capital, ela comprou uma cestinha de basquete, uma bola. E as crianças ficaram super felizes, porque nunca tinham jogado, não sabiam o que era. Ela ensinou. E durante todo o tempo que ela teve lá, a partir daquele momento, ela estava no hospital atendendo outras crianças e as crianças jogavam basquete da hora que acordava até escurecer. As pessoas não comuns, né, lá a grande parte da população não tem energia elétrica no Sudão do Sul. Então, assim, a gente tinha energia porque o MSF tem gerador, mas a grande parte, eu posso dizer que eu acho que 90% da população não tem, né, na capital principalmente, porque é muito, muito, muito caro. Então, ela sempre conta essa história assim, e é uma coisa, um trabalho fora de série. Tem a Isabel também, que é pediatra, foi para uma maternidade. A gente tem muita gente boa trabalhando, muita gente boa fazendo, contribuindo, né, para um mundo melhor. E eu acho que é uma mudança de vida, assim. Hoje em dia eu quero trabalhar, é isso que eu quero fazer. Talvez eu não faça muito tempo fora do Brasil, eu realmente quero fazer uma coisa no Brasil, mas por enquanto eu tô querendo, né, pegar mais experiência fora, mas no futuro, assim, eu quero participar de uma ONG no Brasil, ver esse trabalho sendo feito aqui, principalmente aqui na Bahia, que é uma área que precisa muito. Então, eu acho que se você tem disponibilidade para ir para uma missão, vale muito a pena. O primeiro passo, eles exigem, né? A maioria dos países falam inglês, então tem que ter inglês. Em alguns países precisa do francês. E no site do MSF tem uma área lá, trabalhe com a gente, você escolhe para trabalhar em missão, então você vai trabalhar fora do país e eles vão te falando. Nesse processo também é importante frisar, né, que desde o primeiro momento que eu recebi o aceite do MSF até o dia de dar o match da minha missão, eu não pedi demissão. Eles aconselham a gente a não pedir demissão logo. Então, assim, o meu foi muito rápido, mas eu tive que esperar realmente eu receber, tipo, olha, tá certo, você vai embarcar a tal data e sua passagem foi emitida. Nesse momento eu pedi demissão, claro, da outra empresa para ir, mas antes eles não aconselham a gente a pedir demissão ou se desligar do que a gente está fazendo, porque tudo pode mudar. Trabalhando com emergência, tudo pode mudar. Então, tem todo um período que você precisa para se preparar, tem também as vacinas, que o MSF até paga para você tomar antes de ir. Cada país tem seu pedido, né? Sua especificidade. Então, tudo isso é orientado durante todo o processo. Eu posso também dizer que no momento que você faz uma missão dessa, quando você retorna, é muito difícil você não continuar pensando em fazer outras e outras e outras, porque você vê que o trabalho é tão significante, né? Faz tanto impacto na vida daquelas pessoas. Quando eu cheguei no projeto do MSF, eu fui no voo com o pessoal da ONU, tinha gente também de outras organizações, e eu acho que eu era a única pessoa que era a primeira missão. Então, assim, eu fui olhando tudo como uma criança mesmo, olhando assim, meu Deus, sabe, como o povo mora aqui e tal.
E quando eu cheguei lá no projeto, eu vi que, assim, tudo que eu fazia na coordenação, mesmo eu estando mais disponível para os expatriados, desde o início, o meu trabalho estava impactando lá no final, porque se o médico não fosse bem recebido, né, a enfermeira não fosse bem recebida, com certeza eles não iriam estar felizes em fazer o trabalho deles durante tanto tempo, um trabalho tão exaustivo em campo. Então, a gente vê que é uma cadeia, assim, um precisa mesmo do outro. Geralmente, as pessoas são muito ligadas, né, ao outro, de estar preocupado em você estar bem. Tem também muita gente que acaba tendo alguns problemas e acabam a missão antes, né? Outros que estendem a missão. Tem gente que está lá para acabar o segundo ano, né? Então, assim, depende muito do objetivo de cada um. Eu, por exemplo, eu não fiquei mais porque eu tinha uma viagem marcada e precisava estar no Brasil no início desse ano, mas com certeza eu estenderia por mais 6 meses. Então, tudo isso é muito organizado, né? Muito assim, muito tranquilo para você ir decidindo esse processo. Geralmente, a cada 3 meses você tem férias. Então, nas minhas primeiras férias, eu trabalhei 3 meses, aí depois eu já tinha marcado para ir para Zanzibar. Fui para Zanzibar. E nessas férias tem uma parte que é subsidiada pelo MSF. No meu caso, no Sudão do Sul, eu recebia US$ 700 para pagar a passagem de avião. A passagem custava um pouco mais, mas eu só pagava a diferença. Cada país tem o seu valor. No meu caso, foi US$ 700. Então, assim, você trabalha, é exaustivo, e aí, mas você pensa também assim, ah, não, eu vou ter 2 semanas aqui de descanso, né? O meu trabalho durante a coordenação era de segunda a sexta, mas às vezes acontecia de uma pessoa ter uma emergência no projeto e precisar voar para a capital durante o fim de semana. Então eu tinha que trabalhar. Não é sempre, não era sempre, mas aconteceram algumas vezes. Então tudo isso também exige muita flexibilidade. Eu sempre falo para as pessoas que vêm falar comigo sobre o trabalho no MSF. Eu acho que o principal, eu acredito que em qualquer organização, é você ser flexível. Então, tem pessoas que vão e falam: ah, eu vou fazer assim, 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 assim. Não, quando você chega lá, você vê a cultura do país e muita coisa não funciona. Por exemplo, uma coisa que eu tive que mudar muito. Eu sou uma pessoa que eu sou bem ágil, gosto de responder meus e-mails, gosto de fazer o que tem que fazer, logo não gosto de ficar protelando. Quando eu cheguei no Sudão do Sul, no escritório, eles nem respondiam e-mail. As pessoas que trabalhavam, né, que trabalhavam comigo, eu tinha 2 pessoas que trabalhavam comigo, 2 assistentes, e eles não respondiam e-mail. Então, um expatriado falava para ele assim: ah, eu preciso que você marque um voo para minhas férias para esse lugar. Ele não respondia, por exemplo, ah, recebi, vou marcar. Ele só ia mandar o e-mail quando ele achava que estava bom, ele mandava a resposta para aquela pessoa. Podia ser 2 dias depois, 5 dias, uma semana. Às vezes a pessoa não tinha resposta e simplesmente comprava um voo e depois ele falava, ah, eu comprei outro voo. Então eram coisas que eu tive que me adaptar, né? E aí você vai procurando uma maneira também, porque assim, eu era a pessoa de fora lá, não queria ser, né, invasiva, não queria ser uma pessoa assim, autoritária, para falar para eles, você tem que fazer isso. Então a gente ia buscando essa pessoa que trabalhava comigo, ele já tinha 20 anos de MSF. Eu era a minha primeira missão. E a gente foi buscando maneiras para trabalhar, para dar um ótimo serviço para todo mundo da equipe. E funcionou. Funcionou, tanto que hoje eu continuo mantendo contato com eles e eles falam: ah, Luiz, e agora a gente continua usando aquele método de trabalho que você usava, ou ah, a gente mudou isso, mas por que aconteceu isso? Então, assim, é essa coisa de você ser flexível, porque tem pessoas, por exemplo, que estão trabalhando em hospitais no Brasil ou na Europa, onde for, que têm um aparelho de ultrageração para fazer uma ultrassom. E quando você chega no projeto, não tem esse aparelho. Então, assim, você vai ter que usar um aparelho que talvez no seu país não use mais.
mas você tem aquele, você vai ter que usar aquele para fazer o que é possível fazer um bom trabalho, né, com o paciente. Então, são essas flexibilidades, né, são essas coisas que você tem que ter em mente que nada vai ser definitivo, que assim você está ali fazendo aquilo, de repente acontece uma situação de um projeto, está dentro de uma comunidade, né, de uma tribo, como eles chamam lá, que essa tribo resolveu entrar em guerra. Então você vai ter que mudar. É, eu acho que foi a experiência mais marcante assim no meu período lá, é que todo mundo deve lembrar que o Sudão entrou em guerra. Eu estava no Sudão do Sul. E aí todo mundo mandava mensagem para mim perguntando: você está bem? Você está bem? Eu falei: não, aqui está tudo normal. 2 dias depois do início da guerra, eles começaram a cancelar todos os voos do Sudão do Sul, porque os voos eram controlados pelo Sudão. Então, depois eu comecei a falar: agora a gente está sofrendo bastante, porque muitos voos cancelados, então eu tinha que ficar ligando para a nossa agência para remarcar os voos, principalmente os voos das pessoas que estavam acabando a missão. Porque quando a pessoa está acabando a missão, ela já está psicologicamente, fisicamente preparada para voltar para casa ou para ir para outro lugar. Então, assim, essas pessoas a gente tinha, né, que dar o máximo para fazer com que funcionasse o retorno delas para casa. E aí começaram a cancelar os voos, o primeiro impacto de ter que trabalhar no fim de semana, e logo depois teve a área que o MSF estava no Sudão estava em risco. Então, o MSF do Sudão decidiu que tinha que evacuar todos os expatriados, né? Todo mundo do projeto foi evacuado. Nesse momento, como nós estávamos muito perto, o MSF que eu estava, porque, só um parêntese, dentro do MSF existem 5 MSFs, que são seções. Eu estava na seção que era a seção da Holanda, MSF OCA, que é de Amsterdã. Mas tem o MSF de Paris, tem o MSF da Bélgica, o MSF da Espanha, o MSF da Suíça. São 5: Espanha, França, Suíça, Holanda e Bélgica. Eu estava no MSF da Holanda. Isso você só vai saber quando você chega lá, praticamente, qual é seu contrato, né? Qual desses MSF. No Brasil é um só que representa todas as seções. Então, quando eu estava lá, o MSF da Holanda, que era a casa que eu estava, ficou responsável por receber alguns dos expatriados que estavam sendo evacuados do Sudão. Esse trajeto entre o Sudão e o Sudão do Sul normalmente daria para fazer em algumas horas. Como era a situação de guerra, eles foram parados pela estrada, então assim, não era uma situação normal. Então, no fim de semana, no domingo, o chefe da missão, que chama Head of Mission, ele fez uma reunião com todos os coordenadores e eu, que era a única que não era coordenadora, também fui convidada para participar. E lá ele me disse assim: Luíse, você, junto com sua coordenadora do RH, vocês vão receber esses expatriados, né, já que você é admin transit, e você vai dar todo o suporte para eles até o momento deles voltarem para casa, porque agora todos eles precisam voltar para casa, já também que era uma situação que todo mundo devia estar com o psicológico abalado. Então, na segunda-feira, a gente já tinha preparado todos os quartos dentro da casa, tinha quarto na casa. Eles não conseguiram sair com passaportes, então a gente tinha que ver questão de visto. E tudo isso a gente foi planejando, né? Na segunda-feira tínhamos já o planejamento que eles chegariam, seriam recebidos na casa. Avisamos também as outras pessoas da casa: vamos receber essas pessoas que estão vindo do Sudão e eles vão ficar aqui com a gente durante um tempo até a gente conseguir passaporte, as coisas pessoais, para eles voltarem para casa ou ver qual vai ser a situação. Preparamos isso, eu saí, comprei roupa, material de higiene. Eles só falaram assim: vem 5 pessoas, 5 ou 7 pessoas, não recordo bem. E você tem que dar para eles, né, todo o suporte, e eles não vêm com roupa. Eu não sabia a idade,
só sabia que tinha 3 mulheres, 2 homens ou 4 homens, alguma coisa assim. E eu saí, fiz as compras, pasta de dente, sabonete, essas coisas. Preparei os quartos, coloquei para cada um, comprei roupas todas assim, que descem, né, para todos os corpos, e deixei até o momento que eles chegaram. Esperamos por 2 dias, 3 dias, até que finalmente eles conseguiram atravessar a fronteira, pegar o avião do MSF e chegar na capital. Quando eles chegaram, eles estavam exaustos, né, psicologicamente e fisicamente também. E fizemos uma recepção, oferecemos todo o suporte, mostrei uma coisa que eu fazia assim muito, era mostrar a casa para cada pessoa que chegava. Eu falava assim: aqui agora é sua casa, né? Então, assim, faça o que é mais confortável para você dentro do seu espaço, que era seu quarto, e mostrava a área da alimentação. Então, assim, se você não quiser comer a comida que temos, você é livre para fazer sua comida. Fizemos todo esse processo, eles nos outros dias tiveram suporte psicológico, suporte de todos na missão. E depois de uma semana, que foi quando eles receberam o passaporte, receberam todos os documentos, já estavam pedindo assim, né, qual seria o destino que retornaram para casa. Depois de tudo isso, eles poderiam, tiveram a opção de repente, também nesse período, ir para um hotel ou seguir viagem para casa. E todos eles falaram: não, a gente quer ficar na casa, porque a gente foi tão bem acolhido que a gente está se sentindo bem, se sentindo seguro aqui. Então, nós tivemos mais tempo até para planejar a viagem final, realmente, de ir para casa. E ver como eles foram acolhidos, né? Assim, como eles se sentiram em casa, mesmo em um momento tão triste e tão violento, né? Porque uma guerra, eu imagino que eles devem ter visto coisas que jamais vão esquecer. Mas assim, ver que todos eles reconheceram o trabalho que foi feito para o bem-estar deles e se sentiram seguros em estar na nossa casa foi muito gratificante. Alguns deles eu tenho contato até hoje e eu tenho eu digo que no MSF eu fiz assim, em 9 meses eu conheci pessoas que eu quero levar para a vida e mudou completamente. Meus objetivos agora são mais ligados a ajudar mesmo. Eu sempre fui uma pessoa que eu gostei de fazer trabalho voluntário aqui no Brasil, mas eu acho que quando eu cheguei na África, eu vi realmente que, tipo, o que a gente vive no Brasil, claro, é muito difícil, a questão da violência, a questão da pobreza, mas eu não sei se existe coisa pior do que o que eu vi assim na África, sabe? Tipo, principalmente no Sudão do Sul. Você vê pessoas milionárias que moram em casas que parecem um palácio, né? Pouquíssimas pessoas têm essa coisa lá que eu acredito que o trabalho que eles exploram outros para ter esses privilégios todo. E você vê uma população que mora dentro de um cemitério porque não tem para onde ir, né? Muito perto da nossa casa tinha tinha um campo, né, de refugiados que todas as pessoas moravam no cemitério. E a gente passava por lá e eu falava: meu Deus do céu, isso aqui não parece cena de filme. Você via pessoas muito idosas, assim, o dia inteiro, e um calor. Hoje eu estou dizendo que aqui em Salvador está muito, muito quente. Mas quando eu imagino o calor do Sudão do Sul, não é nada igual assim. Então você vê crianças descalças em um solo completamente assim quente, que eu não sei como aquelas crianças não queimam os pés, sabe? Então muda muito sua visão da vida mesmo, né? Tipo, às vezes a gente acha que a gente precisa de muita coisa e a gente não precisa de tanta coisa. A gente percebe que as pessoas vivem com tão pouco, e são, na maneira delas, são felizes. Por exemplo, meu colega de trabalho lá, ele é uma pessoa que ele fugiu do Sudão, foi para o Sudão do Sul, ele mora em Juba, porque ele tem um trabalho com o MSF, mas a família dele, a esposa e os 2 filhos, ele mandou para um campo de refugiados em Uganda. E eu falava para ele: mas por que você mandou sua família para longe? E ele falou assim: Luiz, porque em Uganda, eles como refugiados, eles vão ter direito a estudo, eles têm comida. Se eles ficarem aqui no Sudão do Sul, se acontecer uma outra guerra, eles vão ter que ir para servir, né, que ir para o exército. E eu não quero isso para eles. Então assim, você
começa a realizar, tipo assim, seus privilégios, sabe, que você tem aqui no Brasil e que a gente acha que é tão comum. Então, é uma experiência incrível para as pessoas que querem fazer, eu super recomendo. Se quiserem, tiverem qualquer outra dúvida também, podem pegar meu contato. Se quiserem falar com outros médicos, tem também, eu posso te passar alguns contatos, porque é incrível. E o MSF tem recrutado bastante, principalmente pessoas que estão indo em primeira missão, né? Eu estou esperando para a segunda, mas tem muita gente indo para a segunda missão agora e para a primeira também, né? Então, assim, eles estão recrutando muito no Brasil. Então, é só fazer mesmo o cadastro lá no site.